Vamos para nossa entrevista do dia, Dário Miguel. Espaço aberto para você, seja bem-vindo, muito boa tarde. Tudo bem, Rafael? Boa tarde a você, a toda a nossa audiência no rádio, na 104 FM, para você conosco também na internet, ligados, conectados, Portal Diário Cidadão, uma excelente tarde. Para você que acompanha na tela do meu lado direito, mais uma vez tenho o prazer de anunciar o Sérgio Fleury, proprietário do Jornal Debate, grande jornalista santacruzense, é o nosso convidado mais uma vez da bancada. Sérgio, bem-vindo na 104, a casa é sua, já te falei. Boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes da 104 e a nossa convidada de hoje. E ao meu lado, para quem acompanha na tela também, ao lado esquerdo, a Liciane Retondo Vaz. Ela que é diretora do CREAS aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, é a nossa convidada. Primeiramente, seja bem-vinda na 104. Boa tarde, Liciane. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a participação aqui. E o assunto para começar, é claro que muitos assuntos serão debatidos com você pelo trabalho que você e a sua equipe ali acabam exercendo também no CREAS aqui de Santa Cruz, trabalho da assistência social, enfim. Mas o plantão do frio está vigorando em Santa Cruz do Rio Pardo. Fala um pouco mais para a gente sobre esse projeto, que é uma realidade, o plantão do frio. Dário, o CREAS ele trabalha com as pessoas em situação de rua, né? É um dos nossos público-alvo de atendimento, né? E agora que começa o frio, é a parte que a gente mais... não que a gente não se preocupe no verão, mas o frio é o que mais chama a nossa atenção e que a gente tem que aumentar o nosso trabalho, né? Então, a gente já faz as abordagens diariamente no período de trabalho, né? A gente está na rua, a gente está fazendo os atendimentos e estendemos fora do nosso horário de trabalho, né? Então, a gente já tem o plantão que ele é fixo às quartas e sexta-feiras, e agora no inverno, né, nessa parte nós não entramos no inverno ainda, né, mas que já esfriou, né? Oficialmente entra hoje. Entra hoje, né? Ou amanhã, fiquei na dúvida agora, Sérgio. Não sei também. Eu sei que tá frio. Eu sei que tá para entrar nos próximos dias, né? Então a gente intensifica esse plantão, né? Então antes da gente encerrar o nosso expediente, a gente já tá passando pelos locais, né? E depois, posteriormente, do encerramento das 17 horas, a gente intensifica esse plantão. Existem muitas pessoas atendidas por vocês? Sim, nós temos bastante. Nós temos hoje no município cadastrado, que a gente acompanha sistematicamente, em torno de 29 pessoas em situação de rua, né? Sendo a maioria do nosso município, né? São nossos aqui, com família, com residência, mas que tem o hábito de estar nas ruas e até pernoitar na rua, né? E temos também aqueles que são de fora e que estão fazendo Santa Cruz seu local de moradia no momento. Vocês, no momento da abordagem ali, tem uma conversa, obviamente, mas e vocês, sim, ajudando, né? A ação é ajudar, né? Agasalhar naquele momento é importante, amenizar um pouco desse sofrimento dessas pessoas, né? Isso. Como que é a abordagem, a receptividade deles para com vocês? Tem um diálogo ou não tem? Tem uns que não querem nenhuma ajuda. Dário, assim, a gente tem uma equipe capacitada, né? São técnicos, são assistentes sociais e psicólogos, né? Que trabalham no CREAS e que a gente faz esse trabalho. A gente já tem um tato, né? A gente já tem um jeitinho de chegar e abordar e iniciar a nossa conversa. Se for necessário, a gente senta com eles no chão, né? Conforme o desenvolver ali do momento, né? A gente vai sentar, vamos fazer o atendimento, vamos tirar todas as informações necessárias para que a gente possa ver no que a gente pode ajudar, né? E quando a pessoa é daqui de Santa Cruz, ela acaba alegando o quê? Por que não está na casa com a família? Devido muitas vezes, ao uso abusivo de álcool e droga, já houve um conflito familiar, né? Já houve o rompimento dos vínculos com os familiares. Então, a família acaba não aceitando mais em casa devido a todo esse trabalho que essa pessoa já estava dando em casa, né? Então, assim, acaba tendo muitas brigas devido ao álcool, né? A droga. Então, aí eles alegam que a família não me quer mais em casa. Então, é por isso que, às vezes, eles acabam ficando na rua. E o nosso trabalho é o quê? Não só atender eles, mas também trabalhar a família. Então, por que a gente, às vezes, fala assim, nossa, mas por que vocês pedem tanta informação no momento de atendimento? Por quê? É onde a gente vai conseguir localizar os familiares, vamos trabalhar esses familiares, vamos ver como que a gente vai fazer para que esse familiar aceite ele novamente em casa, né? Sérgio.
Luciane, você citou agora há pouco que tem pessoas daqui e de fora, algumas de fora Isso. também. É feito um cadastro, esse cadastro é renovado sempre, né? Porque existe um trânsito aí das pessoas, né? Como é que é feito isso? Sim, Sérgio. O nosso trabalho, ele é totalmente com anotações, vamos dizer assim. Eu tenho uma triagem social de cada pessoa que passa pelo equipamento, passa pelo CREAS. Então, ele chegou hoje, é a primeira vez, vamos colher todas as informações. Ele retornou, a gente vai pegar aquela triagem e vai estar atualizando. Então, a gente usa a mesma triagem e a gente vai dando continuidade no atendimento. A gente tem muitas pessoas que passam pelo município, né? Que são chamados os itinerantes, os trecheiros, que muitos, eles mesmos usam esse termo, né? Então, eles estão sempre passando pelo município. Então, uns passam, se alimentam e seguem o caminho. Outros, às vezes, acabam ficando por alguns dias ou até meses, porque eles acabam alegando que Santa Cruz é uma cidade boa, uma cidade caridosa, né? E, às vezes, acabam eles ficando algum tempo no município. Tá. O CREAS, ele complementa hoje o recém-inaugurado Projeto Casulo, porque lá eles não pernoitam, né? Eles ficam lá durante o dia, tem banho, alimentação, saem e aí entra o CREAS, é isso? Isso, na verdade é assim, Sérgio. O Casulo, ele é o nosso braço do CREAS, né? Porque o CREAS, ele já fazia o serviço que o Casulo faz, mas não na sua totalidade, né? Então, nós temos, a pessoa chegou, eu vou ter lanche, eu vou ter roupas, eu vou ter cobertores, os produtos de higiene, vamos ter alimentação, as marmitas, né? Então, passou no horário de almoço, a gente vai solicitar as marmitas, eles vão ter. Só que nós não temos um local amplo, próprio para que eles possam ficar, sentar e fazer as refeições adequadamente, né? E não temos lá no CREAS a questão da higiene, né? Um espaço para o banho, a higiene pessoal. Então, o Casulo, ele veio para complementar isso. É um local que eles podem passar o dia, eles podem fazer a higiene, ali eles têm um local que eles podem sentar e fazer as refeições adequadamente, né? Sentar numa mesa, né? Ter um local que eles possam ficar mesmo, né? Passar o dia, eles estão oferecendo várias atividades também, e que a gente, lá é o quê? Eles vão tentar trabalhar essa pessoa, tratar, para que ele rompa com essa questão do vício, né? E os que desejarem, eles podem até solicitar uma internação, mas ali tem médico, tem enfermeiro capacitado que vão estar atendendo de uma forma diferente do CREAS. Em qual situação, Liciane, que vocês acabam oferecendo hotel? Então, agora nos momentos de frio, os que estão na rua, que a gente aborda, a gente oferece, né? Temos a pernoite. Vale frisar que, assim, muitos não aceitam, eles não querem. Embora, às vezes, a gente ouve assim, nossa, tá na rua e vocês não querem tirar da rua. Não é que a gente não quer, muitos não querem sair. Mesmo no frio? Mesmo no frio. A gente já chegou até a fazer com eles, assim, montamos até um termo de responsabilidade, vamos dizer assim, você não quer mesmo? Você tem certeza? Olha, tem um local quentinho, você vai ter o banho, alimentação, porque lá a gente fornece alimentação também, né? Você vai poder dormir, né? Passar a noite, não no frio. Não, eu não quero ir, de jeito nenhum. A gente fez até um termo para que eles possam assinar que não querem, porque quantas vezes a gente chegou a falar para eles, viu, mas tá tão frio que pode acontecer de, às vezes, né, até ter uma morte, né, porque a gente vê muito isso, né, e eles acabam não aceitando. Então, nem sempre só depende de nós, depende também da aceitação deles. Então, tem a avaliação técnica, os técnicos vão atender, fazer a triagem. Quer ir? A gente vai estar encaminhando para a pernoite. Não, eu tenho uma pergunta, a gente analisando essa questão da pessoa não querer uma... é até difícil a gente entender isso aí, né? Mas a minha pergunta às vezes as pessoas, você diz que a família às vezes não aceita mais, ou ela não aceita ficar mais dando trabalho, porque às vezes se sente um empecilho, né? Dando trabalho para a família. Tem muitos que chegam assim com dificuldade para se identificar com documentos?
Sim, sim, muitos. Muitos perdem a sua documentação. A maioria deles, eles chegam pra gente sem documentação. Eu fui em tal lugar, eu esqueci, ou me roubaram, ou eu perdi, eu não sei onde tá. Então a gente faz o trabalho desde o início mesmo. Não tem documentação? Vamos encaminhar o cartório, vamos solicitar a nova certidão de nascimento, vamos agendar para fazer o RG. Então tudo isso a gente faz ali com eles. Tem que refazer todo esse trabalho. Tem que refazer tudo. Muitos casos, eu perdi, a gente encaminha para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência de perca de documento, né, para poder ficar respaldado, né, e solicitar uma nova via das documentações. Quando a sua equipe acaba deparando com o casal ali, em algumas das vezes com crianças, a metodologia aplicada ali, eu preciso levar para um hotel, não tem como, a criança não vai resistir a tanto frio. O que vocês usam ali? Se tem algo que vocês acabam fazendo nesse momento onde tem uma criança que não responde por si, né? Sim, assim, casos com crianças em situação de rua, a gente tem poucos no município, tá? Não vou falar que é com tanta frequência que a gente tem. Mas o que a gente trabalha com eles quando é um casal com criança, ou às vezes a mãe solo, né, com a criança? Você tem que garantir o direito deles, porque nós estamos aqui fazendo para garantir o direito de todos, né? E o que a gente fala, a criança não vai poder ficar na situação de rua. O adulto pode, a criança não. O adulto, ele responde por si, a criança não. Então, quem está respondendo por essa criança no momento? É o pai ou é a mãe? Então, a gente vai trabalhar com ele porque não pode ficar. Se for necessário, a gente vai acionar o Conselho Tutelar também, né? Que também vai estar trabalhando com eles essa questão da criança não permanecer na rua, né? A gente tem que garantir o direito da criança que não responde por si, né? Já aconteceu isso, casos assim? Já tivemos alguns casos, são poucos, mas já tivemos. Mas assim, a gente teve uma resolutividade boa, né? A família acabou entendendo que realmente não poderia permanecer naquela situação com a criança. A gente encaminhou para o pernoite. E o nosso trabalho foi o quê? Localizar os familiares. Então, nós conseguimos localizar os familiares que eram de outro município e que no outro dia a gente encaminhou para os familiares. Liciane, quando acontece com crianças, eu não vou citar, mas eu acompanhei uma ocorrência no local aqui em Santa Cruz, onde a mãe estava alterada um pouco, bebendo, ingerindo bebida alcoólica e tinha uma bebê junto. O Conselho Tutelar foi acionado. Nesses casos, vocês também são acionados ou não? Algumas vezes sim. O Conselho Tutelar, quando ele é acionado primeiramente, às vezes ele entra em contato com a gente. Se ele conseguir resolver ali, às vezes eles não nos acionam, né? Porque ele já vai conversar com essa família, já vai ver o que está acontecendo, vai levar para a UPA para fazer um exame, né? Para fazer um atendimento. E se for necessário, ali já entra em contato com a gente já vai colocar também na pensão, né? No pernoite, para que não permaneça na rua. E aí, em que momento complementando essa pergunta do Dário, às vezes ela tá ali com o filho nos braços, uma mãe ou um casal, que seja, ele tá alcoolizado, às vezes até drogado. Em qual momento se decide que essa pessoa não tem mais condição de ficar com aquela criança? Aí a gente vai estar, né, que nem eu falei, a gente vai estar encaminhando para a unidade de pronto atendimento que possa ser avaliado, fazer uma avaliação médica. E o Conselho Tutelar, ele já é bem preparado para isso também. Então, se ele chega no local, ele já vê que estão totalmente embriagados, né, ou drogados, alguma coisa assim, eles já têm a autonomia, né, eles já são capacitados para talvez tirar essa criança. A gente vai colocar emergencialmente num serviço de acolhimento, até que os pais se recuperem, né, passa aquela situação e que no dia seguinte vai estar se resolvendo essa questão. Vai acionar a família extensa, né, vamos ver de onde que é essa família. De qual município que é? Vamos entrar em contato com a assistência social de lá, com o CREAS de lá, a saúde, e vamos estar fazendo essa localização de familiares, para colocar essa criança na responsabilidade de uma família extensa, de um familiar extenso. Uma tia, um avô, né, um padrinho, né, os avós, os padrinhos, eles possam estar assumindo a responsabilidade nessa criança no momento. Eu acho que em vários casos perde a guarda, né? Os pais perdem a guarda da criança, né? Sim, em alguns casos sim, porque às vezes não tem uma família extensa, né? E aí o que acontece? Vai para o serviço de acolhimento, se é identificado que eles não têm condições mesmo, né? Então pode acontecer sim. É um processo longo, né? Tem as audiências e tudo mais, os relatórios que são encaminhados para o judiciário. É um processo um pouco moroso, mas que pode acontecer sim.
Luciane, você também citou que vocês saem à noite, às vezes, né? Tem os pontos onde eles ficam, né? Eu me lembro da rodoviária e do Coreto, né? Existem mais pontos que eles pernoitam? Tem sim. Tem. Conta pra gente ainda. É porque para eles optarem por ficar na rua, tem que ter um lugar acolhedor, Exatamente, né? Ninguém vai optar ficar na rua num lugar de... Que vai passar frio. A Deus dará, vamos dizer assim, né? Na verdade, eles não pensam muito nessa questão do abrigo, tá? A gente já localizou pessoas que eles estão deitados assim, ó, numa calçada, no céu aberto, que não tinha uma árvore próxima, né? A gente já fez a abordagem em casos assim. Mas a gente tem a rodoviária, né, que eles têm um hábito de ficar. O Coreto, no momento, eles até deram uma acalmada, nem estão indo muito pro Coreto, mas acontece. Nós temos o semáforo ali, o ginásio de esporte, que às vezes eles ficam muito próximo ali do ginásio de esportes, né? E tem alguns pontos que às vezes você fala assim, não, ele não é um ponto estratégico, mas que tá sempre acontecendo de ter uma abordagem, de ter uma pessoa no local. E às vezes a gente vê em fatos isolados. Esses dias eu até tomei um susto, porque eu fui até o Banco do Bradesco e ali... Tem o Bradesco, tem o estacionamento do Santander, né? E depois tem aquele jardinzinho. E de repente eu me deparei com o cara deitado ali debaixo. Tem o jardim, ele deitou ali, subiu, deitou e tava cobertinho, tranquilo ali debaixo. Porque tem o jardim coberto ali, né? E de repente eu me assustei e fiquei observando, tava frio, falei, meu Deus. E ele dormindo tranquilo ali, mas pode ter bicho, pode ter alguma coisa... peçonhenta ali, né? Sim, é o que a gente sempre fala para eles, né? A gente está sempre levando esse questionamento, mas, né, a preocupação de você estar na rua, né? Pode ter bicho, pode ter, né? Não sei, os perigos que a rua oferece, né? Mas eles falam assim, não, a gente está acostumado já. Né? Então, isso é assim, dói muito a gente ouvir isso, né? Não, a gente está acostumado, a gente prefere ficar aqui. Mas a gente também tem que respeitar a decisão deles. Porque se nós estamos para garantir direito, como que eu já vou violar um direito dele de não querer ir? Não e querer esse sair direito dali, né? seria o direito de uma sensação de liberdade? Muito que provavelmente sim. Eles não têm essa questão, eles não trabalham com questão de tempo, de hora, de local, né? Então, assim, eu estou aqui, se eu quiser sair daqui, eu vou ali, eu volto, né? Eles têm essa liberdade mesmo que eles falam pra gente, né? Então, é isso que a gente trabalha muito com eles. O nosso trabalho, ele é mais escondidinho, né? Ele não aparece muito, né? Mas, assim, a gente trabalha muito com eles vão muito ao CREAS, ou a gente localiza eles na rua, a gente senta, conversa muito com eles, né? E eles acabam se abrindo pra gente, falando o que realmente tá, né, afligindo, o que tá acontecendo. E é isso, eles têm essa liberdade, né? Então, às vezes a gente fala, quantas vezes agora, desde a inauguração do casulo, a gente orienta, né? Vai lá no casulo, lá você tem um local para tomar banho e tal. Não, tia, mas eu vou ficar preso lá? Já é o primeiro questionamento. Não, você não vai ficar preso. Você vai ter um espaço, né, que você pode ser melhor atendido. Porque hoje no CREAS o CREAS não tem mesmo essa questão de banho e tudo mais, né? Então, eles acabam fazendo esse questionamento para mim. Ah, não, então se for ficar preso eu não vou. Não, você não vai ficar preso. Ah, não, então eu vou. Né? Então a gente vê isso, é uma questão mesmo de liberdade, né? Que coisa, Liciane, a gente estávamos falando agora há pouco aqui sobre a questão do inverno, né? Será hoje ou amanhã? Meu amigo Alexandre da Floricultura acabou mandando oficialmente amanhã às 12 horas, Sérgio. Começa o inverno, né? Embora o frio já está intenso aí, né? Que inverno é esse, né? Estações do ano. Olha, é claro que vocês têm um telefone. É o telefone que eu vou divulgar aqui, o 996-37-84-50. É o telefone para que você, aí que está ouvindo o rádio, de repente acaba deparando com uma situação de pessoas nessa situação, pode entrar em contato com esse telefone. É 24 horas? Isso. Esse telefone, ele é 24 horas. Ele fica com a equipe técnica, né? Alguém vai atender? Sim, alguém vai atender. Mas na maioria das vezes, esse telefone vai estar comigo. Sim. Né? E você atende, porque de vez em quando eu ligo para você só liga para passar problemas, né, Sérgio? Sempre, né? Não, eu atendo. Gente, pode acontecer esses dias, questionaram, eu liguei e não atendeu, eu estava dirigindo, né? Então eu não atendi. Mas assim, eu peço que ligue, a gente vai estar disponível, a gente vai estar atendendo, passa o local certinho que a pessoa esteja, que a gente vai se deslocar, né? Eu tenho a equipe que a gente já deixa
a escala montada, né? Então a gente vai tá saindo, vai pegar o carro e vai se deslocar até o local. Às vezes não é em 5 minutos que a gente consegue chegar, né? Porque se a gente está fora do horário de trabalho, né? A gente vai acionar a equipe e a gente vai sair, mas a gente vai. Viu pessoa em situação de rua? 996-37-84-50. É isso mesmo, Dário. Liga que a gente vai estar tomando as providências, vamos ver quem é, vamos fazer a triagem, se for necessário, vamos colocar na pensão, né, para passar a noite. Nós temos as roupas, os cobertores, alguns itens de higiene, né, toalha de banho também a gente tem. Então a gente vai fazer o atendimento e vai ver a demanda dessa pessoa. Liciane, o CREAS já teve algum caso de acolher alguma pessoa e, de repente, ver essa pessoa voltar para a sociedade e se estabilizar? Sim, graças a Deus. Nós temos vários casos, né? Que a gente conseguiu fazer todo um trabalho e que retornou e hoje passa pelo CREAS para agradecer, passa para tomar um cafezinho, passa para dar um abraço na equipe. Então isso, às vezes a gente, né, atende, né, fala assim, eu queria falar com uma, né, chega até falar o nome do técnico, eu passei aqui só para dar um oi. Né? Então, assim, a gente vê trabalhando. Ai, aquele cafezinho que eu sempre tomei aqui. Ai, que, né, tenho saudade. Então, passa para tomar um cafezinho. A gente tem muitos casos, sim, a gente tem. Agora, Luciane, a gente está falando muito de morador de rua, mas não é o trabalho exclusivo do CREAS. Existem outros projetos, né? Já acompanhei, inclusive, o teu trabalho, né? Sim. Conta um pouquinho sobre os outros projetos. O CREAS, ele trabalha, que é o PAEF, que é a proteção da família e do indivíduo, né? Então, a gente vai trabalhar todos os casos de violação de direitos. De criança, adolescente, adulto. E tem muitos aqui? Temos muitos casos, muito. O idoso, né, que assim, a gente tem muitos casos também. Então, o nosso trabalho, ele é o quê? Nós vem os encaminhamentos para nós, através de Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, UPA, Promotoria, Judiciário, e a gente vai estar fazendo os atendimentos com essa família. E atendemos também a medida socioeducativa. Né? Que são adolescentes que cometeram algum ato infracional e que é imposto para eles uma medida de liberdade assistida ou a PSC. Então, esse caso, a gente tem PSC, prestação de serviço à comunidade, né? Então, a gente vai estar encaminhando ele em algum local que ele vai prestar um serviço para a comunidade conforme determinação judicial. Então, nós fazemos esse atendimento também. Eles também ficam assinando uma carteirinha, isso? É no CREAS que faz isso? Isso, né? É no CREAS. Na verdade, não é assinar uma carteirinha. A liberdade assistida, o juiz determina que ele tem que comparecer uma vez por semana no CREAS para ele fazer um atendimento com a equipe né, responsável. Então, ali a gente vai fazer um trabalho com eles. Temos a psicóloga que atende, tem a monitora social. Então, a gente vai estar fazendo várias atividades, um serviço de convivência, vamos dizer, né? E mostrando para eles o outro lado, né? Porque não é uma punição. É um trabalho social. É um trabalho social. Então, nós temos uma equipe que vai trabalhar esses adolescentes, né? E que geralmente as medidas são impostas por 6 meses, então a gente acompanha e vai informando o judiciário o cumprimento ou o descumprimento dessas medidas. Pode faltar? Pode faltar, com justificativa. Uma né? vez eu acompanhei um rapaz e ele foi buscar uma cesta básica, até que ele tem um emprego. O CREAS faz esse trabalho de doação da cesta? Como que funciona isso? Não, o CREAS ele não faz o atendimento de auxílio alimentação. Tá? Isso é direcionado aos CRAS dos territórios, né, de cada pessoa. A gente faz o encaminhamento. Nós, em si, não fazemos o atendimento para o auxílio alimentação, mas a gente faz as orientações e o encaminhamento. A gente liga no CRAS, faz um agendamento, eles já saem dali com o encaminhamento. Essa pessoa com liberdade assistida, quando vocês têm o contato com eles, é um contato natural assim ou tem uma rejeição? Olha, você vai varrer a esquina do Jornal Debate. Lá eu não vou. Tem essa ou não? Temos sim. E você vai ficar sem alguém lá, Sérgio? Como é que contorna isso? Não, assim, aí é por isso que tem a equipe, né, que ela vai estar trabalhando, né? A equipe, os atendimentos ali individualizados, ele serve para isso. A técnica responsável, ela vai mostrar para ele o porquê que ele tem que fazer aquilo lá. O que levou ele a estar cumprindo uma medida.
né? E se o juiz determinou, se ele não cumprir, o que vai acontecer? Qual é a consequência do não cumprimento da medida? Então, a técnica vai estar trabalhando isso com ele. Tá, você não quer ir lá varrer a esquina do debate, mas então vamos ver qual outro local que você sentiria vontade para ir. Então, a técnica vai estar sentando com ele, vai estar discutindo isso. Não é uma imposição. Você tem que ir, é obrigado. Sim, você é obrigado a cumprir a sua medida. Mas vamos tentar colocar num local que ele vai se sentir melhor, que ele vai sentir a vontade para estar e para que surta efeito. Porque quando eu faço uma coisa muito forçada, contrariada, às vezes não vai sentir o efeito desejado também, né? Há uma tentativa de negociação, então. É mais ou menos isso, mas assim, a gente vai trabalhar para que ele entenda o porquê que ele tem que cumprir. Você não se sentiu bem naquele local ou você não quer ir nesse local? Vamos ver um outro local. Ah, lá na esquina do debate eu vou ficar exposto, todo mundo vai me ver. Não, então vamos ver um local que é um local mais fechado, que você não vai se sentir assim, que você não vai ficar tão exposto. Então a gente vai trabalhar nesse sentido com eles. Tá. Tem uma avaliação posterior, por exemplo, são 6 meses que a pessoa passa lá, né? Isso. No final de 6 meses, como é que ela está? O estado emocional dela, ela melhorou, né? Sim, a equipe vai estar trabalhando isso, ela faz essa avaliação, ela faz o trimestral, que vai para o judiciário, e no final, que ela vai mandar para o judiciário também informando o cumprimento. E se atingiu as metas esperadas. Então, a equipe vai estar informando o judiciário através de relatório. Tem casos que informam não cumprimento? Sim, constantemente, Sérgio. E daí? Aí o juiz ele vai definir se, na maioria das vezes, de primeiro ele faz o quê? Ele faz uma audiência de advertência. Então ele vai chamar esse adolescente com seus responsáveis e vai fazer uma advertência para que ele volte a cumprir, e o não cumprimento, o juiz já vai deixar claro que vai ser encaminhado para a Fundação Casa. Então, na maioria das vezes, eles voltam a cumprir, mas a gente já teve casos que não retornaram, então que foram encaminhados para a Fundação Casa. No caso, dia desses, eu acabei visualizando uma pessoa, um homem, estava varrendo ali próximo ao asilo. Eu falei, nossa, esse homem é bonzinho, né? Conheço ele assim. Olha, um cara idoso, né? Na verdade, não era. Depois eu procurei saber a verdade que aconteceu. Ele estava cumprindo uma pena imposta também. E quando é a partir dos 18 anos, daí tem a central de penas, né? Sim. Que o município tem um convênio com o Estado. Então, aí esses casos são encaminhados para lá. Mas também, sim, tem a prestação de serviço à comunidade, né? O juiz pode determinar, você pode pagar uma pena em pecúnia, em cesta básica, ou até mesmo a prestação de serviço à comunidade. Nós lá só acompanhamos os adolescentes, né? Então, quando também, às vezes, o adolescente chega para a gente, a medida foi imposta alguns meses atrás, ele completou a maioridade, a gente informa o judiciário também, que na data que chegou o encaminhamento dele, já completou a maioridade. Então, a gente informa, daí o juiz determina se vai encerrar a medida ou quais medidas ele vai tomar a partir dali. Luciane, essas tarefas são o CRES que escolhe, é isso, né? Como é que existem entidades que ligam lá, tá precisando de uma pessoa aqui e tal? Porque não é assim, sentar na cadeira e falar assim, vamos ver o que eu vou fazer, o que eu vou determinar. Como é que funciona isso? Sérgio, realmente não é assim, né? A gente, na verdade, quando iniciou a medida socioeducativa no CREAS, a gente foi entrando em contato com os locais, porque o juiz, ele determina também pra gente, né? Tem uma normativa que a gente segue, que é o SINASE também, que ele fala dos locais apropriados para um adolescente cumprir, né? Então, aí a gente já foi entrando em contato com esses locais que seriam apropriados para eles, se aceitariam receber esses adolescentes. Então, a gente tem vários locais, mas é a gente que liga e que faz um convênio, vamos dizer assim, né? Você aceita receber um adolescente? Quantos adolescentes você pode receber? Né? O trabalho que é executado no local, dá para receber mais de um adolescente? Então, é esse trabalho que a gente faz. Então, a gente tem vários locais conveniados que a gente pode estar encaminhando eles para cumprir essa medida. Dia desses, entrevistando a secretária de Assistência Social, é claro que as prefeituras é normal que a gente centraliza as entrevistas mais nos secretários, né, Sérgio? Mas, na verdade, é interessante mostrar esse trabalho que a equipe tem, né? Verdade. Ou seja, atrás da assistência social tem uma equipe muito grande, né? E Santa Cruz do Rio Pardo, a equipe é suficiente para realizar tudo isso?
Dário, a equipe, todos os equipamentos de assistência social é trabalhado com a equipe mínima, né, desejada, né? Tem as normativas que orientam, que norteiam o serviço. Então, todos os locais, ele tem a equipe mínima necessária para o serviço. Nenhum local a gente tem a equipe inferior, né? Embora mesmo a gente tendo a equipe mínima, a gente entende que, assim, ela é pequena, mas que a gente se desdobra, a gente né, se empenha muito para estar executando, desenvolvendo, né, todas as atividades propostas. E acho que tem que ter uma união muito grande, né? Essa pergunta é pertinente porque nós tivemos um problema na administração, né? Por divergências de equipe, né? Eu já vi projeto do CREAS, que está lá a secretária, está lá, né, diretoras, coordenadoras dos CRAS, né? Parece que é a união. Sim, a assistência social, a gente trabalha muito isso, né? A gente tem que estar alinhado com os CRAS, né? Eu sozinha no CREAS, o CREAS sozinho, ele não vai surtir o efeito desejado. Nós não vamos conseguir atender com toda o que seria necessário para a família, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha com o CRAS. Por quê? Se a família chegou uma pessoa... a população, ela não entende muito a diferença de CRAS e CREAS. Então, a gente atende muito assim, viu? Eu estou precisando de uma cesta básica, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acolher essa família, vamos conversar. Olha, o CREAS, ele não fornece auxílio alimentação, né? Mas qual é o bairro que você mora? Então, a gente já vai direcionar, já vamos ligar naquele CRAS que é de referência dela, vamos agendar um atendimento para ela, já deixar certo para que ela já saia dali com um agendamento, né? Que ela não precise ficar se deslocando em vários locais para ser atendida. Então, a gente tem sim uma grande união e que se a gente não tiver a união de todos, do social, CRAS e CREAS, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Nas equipes, as pessoas que trabalham principalmente nessa assistência social, elas têm alguma formação? Todas as pessoas que trabalham, ela tem uma formação no social? Ou ela acaba se formando após o início do trabalho dela no local? Não, a gente sempre nos oferecido capacitação, sim, tanto pela assistência social, né? A prefeitura em si, a assistência social, ele disponibiliza, sim, aos funcionários capacitação. Nós tivemos agora, no período de pandemia, muitas capacitações online, agora está retornando as capacitações presenciais, né? Então, a gente está sempre procurando, está levando as equipes para estar se capacitando, né? A gente faz reunião de equipe também de trabalho, todos os equipamentos, eles sentam, fazem um momento de formação da sua equipe, né? Onde a gente pega as normativas e está discutindo com a equipe também. Então, isso é muito importante, mas sim, a gente recebe muita capacitação, né, através da prefeitura, sim. A minha pergunta foi porque é um sentido de é muito complexo lidar com a situação social, assim, né? Muito complexo. Muitos casos que a gente atende, né? Às vezes a gente sai, a gente tem vontade de chorar, né? Às vezes a gente se sente impotente, porque às vezes nem todos os casos a gente consegue. Não dá para resolver tudo. Não dá para resolver tudo, porque não depende só de nós, né? Depende do outro querer também, a outra parte, né? Então a gente tem que olhar para os dois lados. Não só olhar nós e falar que a gente não fez. Não, a gente tem que olhar para ele. Se ele não deseja, se ele não quer, a gente não pode obrigar. Então a gente tem que ver os dois lados, né, dos atendimentos que a gente faz. A Liciane, boa parte da equipe é técnica, mas vocês acabam convivendo com políticos. Como que é lidar com essa situação? Olha, a gente tenta lidar da melhor forma possível, né? A gente, tudo que é feito, a gente é tudo embasado nos atendimentos, nas legislações, nas normativas do serviço, né? Então, pode ser uma solicitação política, mas nós também temos que ver o lado das normativas. O que a gente pode fazer? Está no nosso alcance isso? Não vamos deixar essa pessoa, essa família desassistida de forma nenhuma. Talvez não vai resolver o que ela realmente, o que ela desejava que fosse, mas de outra forma a gente vai estar vendo, né? O que às vezes acaba acontecendo para a gente, a solicitação para o pagamento de conta de energia, de água, né? A assistência social ao município, ele não disponibiliza isso na lei de benefícios eventuais. Tá, então vamos atender com auxílio alimentação, que pelo menos você não vai gastar
está com alimentação e você pode estar resolvendo a sua questão da energia, da água que está em atraso. Então, esse é o nosso trabalho de fazer. Então, a gente tenta lidar da melhor forma possível, seguindo todas as normativas do serviço. E existe muita cobrança de políticos daqui de Santa Cruz, principalmente vereadores. Qual vereador que cobra mais? ou pede mais? Dário, você fez uma pergunta difícil agora, hein? Não, na verdade, a gente recebe vários pedidos de vereadores, né? Olha, localizei uma pessoa em tal lugar assim. Olha, acabei de avistar em tal coisa, assim. Então, Mas assim, isso é um ponto positivo para o vereador, significa que ele está fiscalizando, claro, então, claro. né? sim, aí eles acabam, às vezes não passam diretamente para nós, né, do CREAS, mas às vezes passam para a secretária, para a Andréia, e ela direciona para a gente, olha, o vereador ligou, falou que viu uma pessoa assim, ou uma família assim. Então, assim, a gente vai ver o que está acontecendo e tentar, né, auxiliar nesse momento. Mas eu não posso falar um para você que dá mais trabalho. Eu acredito que a gente acaba tendo várias demandas de vereadores e que a gente atende da melhor forma possível dentro das normativas da assistência social, dentro dos serviços da assistência social, né, que são serviços tipificados que a gente executa. Muitos moradores de rua aqui de Santa Cruz que vocês acabam aparando, mas na verdade tem pessoas que estão nas ruas, só que são profissionais. Caso daqueles profissionais que ficam aí nos semáforos, mas também situação muito delicada. Existe um trabalho que vocês acabam ajudando esse pessoal também, até porque é momentâneo, né? Praticamente você não acaba cruzando com 2 apresentações na semana. Eles acabam passando um dia aqui, acabam executando a apresentação, depois no outro dia já não tem mais. Dificilmente são os mesmos, né? Inclusive, eu já vi eles participando de eventos do Sim, CREAS. sim. Você viu isso daí? Olha Já que vi. bacana. A gente fez um trabalho bem legal, foi o ano passado, né, Sérgio? Sim, Sérgio esteve verdade. presente. São considerados artistas de rua, né? Essas pessoas, eles acabam encontrando na arte uma forma de sobrevivência, né? Então, eles não são em si moradores de rua, pessoa em situação de rua, né? Termo correto. Eles acabam permanecendo assim de uma cidade para outra, tentando ali ganhar o seu dinheirinho e mostrar o seu trabalho. Na maioria das vezes, essas pessoas eles não ficam na rua. Eles acabam indo sempre para pequenas pousadas, pensões assim nas cidades que eles passam. Eles sempre relatam para a gente que são poucas as vezes que eles dormem na rua e eles não conseguem ficar por muito tempo no município mesmo. Às vezes eles passam, fazem um dinheirinho e segue viagem. Às vezes a gente faz a abordagem, faz o atendimento, vê o que ele está precisando, né? Você quer voltar para sua cidade de origem? Não, eu não quero. Eu vou ficar aqui 1 ou 2 dias e eu tô seguindo o rumo, eles falam pra gente. Então é assim, é questão de trabalho mesmo. E essa explosão de profissionais no semáforo aconteceu justamente depois da pandemia. A gente, nas grandes cidades... Aliás, na pandemia, Na né? pandemia. Nas grandes cidades, a gente sempre viu esse tipo de trabalho, né? Nas cidades pequenas, ele aumentou agora há alguns anos. E o que a gente tem percebido que são bastante estrangeiros que estão fazendo. Sim. E isso se deu por extinção dos circos também? Na verdade, eles relatam pra gente que eles não querem trabalhar em circo. Ah, é? Às vezes eles falam que já trabalharam, já teve até algum que até trabalhou, mas que não, que na verdade eles gostam dessa parte da rua, né? De fazer ali no semáforo, de fazer nos grandes centros mesmo, eles não ficam no semáforo, às vezes eles ficam no maior local de concentração de pessoas, de passagem de pessoas, né? Liciane, dia desses eu estava acompanhando, na verdade o que eu vou falar aqui não é novidade para muita gente que acompanha, principalmente ali na Avenida Tiradentes. Um casal, e eles acabam ficando num hotel aqui de Santa Cruz. Depois, no meio do dia, ele e a mulher, eles acabam pedindo. É normal, tem direito de pedir. Eles acabam fazendo isso aqui em Santa Cruz. À noite, vai para o hotel. Eles pagam o hotel com o bolso deles ou tem a ajuda de vocês? Não. Esse caso específico do casal, eles se mantêm no hotel. Eles recebem, né, o Bolsa Família, eles já relataram pra gente. Eles são um pouco arredios, não são de muita conversa, né? A gente já até auxiliou várias vezes, mas assim, eles pagam com recursos próprios. Inclusive o homem é um homem que expressa bem, né? Sim, ele expressa bem. Até a primeira abordagem, ele falava que ele foi do exército, tal. A gente não sabe se isso procede ou não, mas ele expressa muito bem. E eles estão vivendo ali, nessa situação, mas eles pagam o hotel, não é custeado por nós. No município, a gente, como tem a lei que regulamenta, a gente não faz a pensão, ela não é uma moradia.
ela é um local para a pessoa passar alguns dias, né? Quantos dias? A princípio, não tem assim uma quantidade exata que eu possa te falar. Vai depender. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, vai depender da demanda. Por exemplo, agora no frio, eu não posso restringir e falar que vai ser uma pernoite, uma noite. Não. Então, os casos que a gente vai atendendo e que, assim, passa talvez de 3 dias, mas aí depende. Cada caso é um caso. Não é um local de moradia, não é um abrigo, é uma pernoite. Então, assim, a gente tem algumas orientações para estar seguindo. Quando é o caso de disponibilização de uma residência, também é o CREAS que faz isso. Eu vou dar exemplo. Na Diviné, nós tivemos projetos fantásticos, né? Do seu Antônio Góes, do Jarbas, de construção de casa nova, casa de alvenaria para famílias que tinham uma casa quase caindo, né? E durante a construção, essas famílias são abrigadas numa casa. É trabalho do CREAS também? Não, na verdade, essas famílias não foram abrigadas pelo CREAS. Ali ele teve uma ação da assistência social, né, junto com o CRAS lá da região, o CRAS Betinha, né, mas não entrou necessariamente o CREAS nesse caso, né. Então, eles foram, acho que foi colocado em uma outra casa, né, Isso, até que pudesse ser construída exatamente, aquela, né. isso. E é uma casa, acho que do município, se eu não estiver enganada. Não tenho certeza, não posso afirmar isso. Certo. Então, assim, mas foi uma articulação ali mesmo da comunidade, junto com o CRAS e assistência social. Nesse caso em específico, não entrou o CREAS. Alguma pergunta, Rafael? Mais alguma pergunta, Sérgio? Então, esse caso de imóveis, por exemplo, aí não tem um prazo específico, né? É um prazo mais longo, né? Que vai... É um imóvel alugado ou do município e a família vai ficar pelo tempo necessário, é isso? Então, ali nesse caso eu não acompanhei isso daí, mas assim, o município não disponibiliza esse serviço. Ali acho que foi uma articulação feita mesmo, Certo. numa situação emergencial. Há outros casos também? Sim, já houve outros casos. No meu caso ali no CREAS, a gente acaba atendendo as famílias e a gente acaba alguns dias colocando na pensão, mas assim, não para questão de moradia. Às vezes uma agressão, né? Mulher vítima de agressão, Certo. não tem para onde ir, não tem um apoio, não tem uma rede de apoio. Então a gente faz o atendimento e a gente acaba encaminhando também para pensão, para a gente resolver essa questão, verificar uma rede de apoio, algum familiar que possa estar dando suporte, né, para essa mulher em si. Então, para a gente terminar, tem alguma pergunta do ouvinte, hein, Rafael, que a gente possa colocar? Temos algumas. Boa tarde, Dário, Rafael, Sérgio e convidada. A respeito daquelas pessoas que pedem nos semáforos, que ficam bebendo, o que poderia ser feito? Porque às vezes as pessoas idosas ficam com medo e daí eles dão dinheiro por medo da abordagem. O Edson Pezão. Então, a orientação que a gente faz, né? Encaminhe, se puder estar orientando essa pessoa a comparecer aos serviços, né? Tanto no CREAS, que a gente vai poder orientar, encaminhar para o casulo, né? Porque aí a gente tem essa questão da gente poder encaminhar para lá, tem alimentação. Então, assim, se for caso que ele está ali porque ele precisa se alimentar, eu estou pedindo porque eu preciso, né? Então, encaminha para nós. Se tiver a oportunidade de falar para que compareça até o CREAS, que a gente vai estar fazendo o atendimento e vendo a demanda dessas pessoas que estão ali para fazer o atendimento delas. A Tica está confirmando, a Adriana, nossa ouvinte, ela está falando que ela já indicou morador de rua para o Projeto Casulo, mas o medo deles é grande de ficarem presos, né? Não, mas gente, eu vou reforçar, tá? Quem puder estar falando para eles não vão ficar presos, eles têm o direito de ir e vir e ficar, igual todos nós temos, não é? Então lá eles não vão ficar presos. O portão, talvez a gente, na nossa residência, deixa o portão aberto? Não, a gente não deixa, né? Então é questão de segurança mesmo, né? Então talvez o portão vai ficar fechado, mas não trancado, né? Eles não vão ficar presos. Pode fazer fazer sua higiene, fazer alimentação e, posteriormente, se ele não quiser participar das atividades propostas, tem um médico que está lá para atendê-los também. Se ele não aceitar, ele não quiser, então ele tem o direito de sair. O Valdir está fazendo a seguinte colocação. Ele entende como toda essa assistência dada é uma vida boa que é oferecida a eles. Isso não atrapalha eles de se esforçarem a procurar um trabalho? Não, nós entendemos que não, porque nós estamos ali para a gente mostrar para eles que eles precisam mudar de vida.
Mas para isso a gente precisa oferecer, garantir a questão momentânea deles ali, né? Que é a questão da higiene, a questão da roupa, da alimentação. Mas que o nosso trabalho não é só isso. E tem um limite, ou seja, agora não dá mais. Ajudou, e aí você tá vendo que o outro lado, ele tá sendo oportunista. Tem um limite? A gente vai continuar ajudando, a gente não vai desistir dessa pessoa, né? O nosso trabalho é não desistir, a gente vai continuar insistindo, a gente vai continuar tentando, a gente vai estar ali sempre abordando, talvez até o trabalho de que você precisa, chegou nesse momento, precisa de uma internação, precisa de um tratamento mais reforçado, talvez, vamos dizer assim, né? Que talvez o que está sendo oferecido não está sendo o suficiente. Então, vamos tentar mostrar para ele o outro caminho. Nosso trabalho é isso, a gente não vai desistir. Eu entendo essa colocação sua de não vamos desistir, porque muitas vezes tem aquela questão familiar ou aquela coisa interior da pessoa, né? E como que é o tratamento? O CREAS trabalha com psicólogas que tentam encontrar a razão do porquê da pessoa estar buscando aquela vida difícil? Não, nós temos psicólogos, mas não são psicólogos clínicos. Ela não vai fazer um atendimento de psicólogo, né? Nós vamos fazer o atendimento técnico ali de trabalhar, tanto o assistente social quanto o psicólogo, o trabalho é o mesmo ali, de mostrar para eles o outro lado, né? Para que a mudança de vida e fortalecer, né? Vamos tentar estabelecer esses vínculos que já foram rompidos, que estão fragilizados. Porque a ciência, ela explica um trauma, alguma coisa do tipo, né? Aí a gente faz um encaminhamento para os centros de saúde que tem as psicólogas, né, que fazem esse trabalho. Em algum momento, estaria enxugando gelo? Não é enxugando gelo, né? Talvez a gente já teve momentos da gente, em casos que a gente estava atendendo, a gente chegar talvez a pensar isso. Mas não, a gente está errado, a gente não pode pensar nisso. Não desistir é o melhor caminho. É o melhor caminho, porque o município, a gente não desistir, o município vai estar oferecendo mais serviços para eles, né? Porque nós temos o CREAS, que atende desde 2011, aí veio o Casulo agora. Então, isso é uma forma, o não desistir é isso. A gente vai continuar atendendo, vamos trabalhar, vamos lutar por políticas que vá fazer com que a gente recupere essas pessoas. É muito legal essa, né? Não desistir essa frase. Pois já não... teve caso que a persistência chegou lá na frente e falou assim, valeu a pena. Valeu a pena. Tem um Excelente caso... pergunta, hein? Teve um caso que, assim, particularmente eu acompanhei muito, em questão de até acompanhar na UPA, questão de internação, ir para o hospital com eles, com ele, né, que era um senhor. Então, assim, a gente fez todo o trabalho, precisava ir na UPA, sozinho ele não ia, a gente foi junto. Precisou internar, a gente foi lá e fez a internação dele. Foi uma vez? Não foi uma vez, né? A gente levou para a família uma vez? Não, a gente levou para a família umas 3 vezes. Sozinho eu não vou. A gente foi junto, a gente acompanhou. E hoje ele voltou para a família, a ex-mulher aceitou ele, gente, estão vivendo bem. Então é um caso que o não desistir é isso, né? Então a gente trabalhou, pegou na mão mesmo. Ela é aquela questão de a gente pegar na mão. Sabe aquele filho que às vezes a criança pequena que você tem que pegar na mão? Pegou na mão e não soltou mais. Não soltamos mais. Esse é o nosso trabalho. E já teve alguma pessoa em algum momento que perderam a paciência, tiveram que respirar fundo e de repente, senhor, agora eu vou desistir. Teve esse momento? Não, tem alguns casos que a gente respira fundo, né? Porque, assim, são demandas complexas, né? Que a gente pensa, né? A questão é um ser humano, né? Então, a gente não pode desistir por isso. Então, às vezes, a gente respira fundo e fala, não... às vezes eles querem desistir e o nosso trabalho é o quê? Mostrar para eles que não. E tipo, esses cabeças duras, eu percebo, eu faço essa colocação porque eu trabalhei com equipe de panfletagem e me sobrava até alguém lá do CREAS uma vez me ligou, Rafael, tem vaga aí? Porque eu preciso colocar esses jovens que às vezes estão ali não conseguem serviço, né? E eles... eu usava o termo, puxa vida, como vocês são cabeçudos, né? E é difícil mesmo, e às vezes a gente tenta aconselhar, mas é difícil enfiar na cabeça esse conselho, né? E desistir é simplesmente jogar o Léo
e eles vão para as drogas, para a criminalidade mesmo, né? Isso. A gente presencia casos que pessoas falam assim pra gente, viu, deixa pra lá, ele não quer ser ajudado. Não, a gente não vai deixar pra lá, né? A gente vai continuar insistindo, a gente vai continuar ali na luta, porque esse é o nosso trabalho, né? Liciane, então, para a gente já caminhar para essa reta final, existe pessoas, ou se você acaba visualizando uma pessoa em situação de rua, qual o telefone? 99637-8450. Repete para a gente, então. 99637-8450. Esse é o número que vocês podem estar ligando, que a gente vai estar se deslocando para fazer o atendimento. Viu pessoa em situação de rua, é só ligar. É só ligar nesse número. 99637-8450. 8450, eu estou passando para uma pessoa aqui que diz que ela viu uma pessoa, mas não encontrou nenhum telefone, né? E geralmente quem vai atender é a Liciane. Pode ligar que ela atende. Quando tá dirigindo, passa um pouquinho. Liga uns 5 minutos. Isso, depois. Às vezes não atendeu, gente. Às vezes a gente tá num momento de atendimento também. Às vezes, né, se eu tô atendendo uma pessoa, o celular pode tocar. A gente não vai atender naquele momento. Mas liga novamente pra gente, que a gente vai estar ali, a gente vai estar fazendo um atendimento. E tem o plantão, final de semana, feriado, qualquer horário? Sim, a gente fica à disposição. Eu não vou falar pra vocês que a gente fica na rua. Tá? Então, assim, por isso esse telefone, porque nos finais de semana, no feriado, a gente tá nesse telefone. Plantão à distância. O plantão à distância, né? Então, a gente faz isso. Eu tô lá, ligou, a gente vai sair e vai tá vendo, né? Fora de feriado, final de semana, é assim que a gente tem trabalhado. E é bom frisar que esse extra que vocês fazem, vocês não recebem por isso, né? Então, ali na assistência social, é um trabalho de coração e, às vezes, um trabalho voluntário também, além de serem empregados. Na verdade, a equipe, a gente trabalha a gente faz o banco de horas, né? Então, ele não é totalmente, a gente recebe sim, tá? Então, nós temos uma equipe, como tá no plantão, tá trabalhando, a gente tem sim o pagamento da hora extra ou o banco de horas, né? Que aí depois o funcionário, ele acaba tirando aquela folga que ele trabalhou fora do seu horário de trabalho, né? Então, a gente tem toda essa questão aí para não... Esse plantão tem toda a estrutura, tem veículo, inclusive? Sim, o CREAS, nós temos um veículo próprio do CREAS, que foi adquirido com recurso específico do CREAS. Então, nós temos um veículo lá. Então, ligou, a gente tem esse carro que a gente fica lá no CREAS todos os dias, né? Temos a garagem lá, o carro fica guardadinho lá. Mas no plantão à distância, você está em casa, Eu tô em casa. Daí a gente locomover sim, até... aí nós vamos deslocar até equipamento e tá pegando esse veículo. Tá. Alguns casos, talvez assim, é caminho da minha casa. Então, às vezes, eu nem vou lá, nós vamos parar e vou atender ali, você entendeu? Mas na maioria das vezes, a gente se desloca até o equipamento, pega o veículo oficial e aí a gente vai fazer o atendimento. Aí, complementando o que o Rafael falou, você tem, existe um custo adicional, mas gasolina, essas coisas, aí não é pago. Não. Para o veículo próprio, não. Isso no município não disponibiliza, né? Esse é o deslocamento até o local de trabalho mesmo, né? É por isso que eu frisei. Querendo ou não, tem um lado voluntário aí nesse trabalho, né? Um trabalho social. Sim, né? tem sim. Eu acho que, na verdade, todos os profissionais que trabalham na assistência social, a gente tem esse lado humano também. Não é trabalhar de graça, não é fazer assistencialismo. Isso não é o nosso foco, né? A equipe é grande? Da assistência toda, sim, a equipe é grande. Hoje no CREAS eu conto com 4 técnicos, 2 assistentes social e 2 psicólogas. Esses profissionais, quando são chamados, estão aí de plantão? Sim, a gente já tem a gente já senta no início da semana, no início do mês, a gente já deixa meio que já faz uma escala. A gente já faz uma escala, né? Porque nós temos os nossos compromissos fora do nosso horário de trabalho, temos família, temos filhos pequenos e tudo mais, né? Então a gente faz essa escala. Eu tenho também tem a monitora social que trabalha no CREAS, que ela também faz parte do plantão com a gente, ela entra, né? E tenho mais 2 pessoas, que tem a pessoa do administrativo, que é o nosso suporte, tenho o profissional da limpeza também, que também é todo o nosso suporte também no CREAS. Por toda essa dedicação, onde você acabou expressando aqui na 104 FM, não somente a profissão, mas a paixão pela profissão, né? Muitos sentimentos, porque tem que ter para lidar com esse tipo de situação. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Realmente a você e toda a equipe. Obrigada, Dário. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e estamos sempre à disposição. E estamos lá para oferecer o nosso melhor para essas pessoas, né?
É isso que é o mais importante. A gente não vai desistir, a gente vai continuar lutando, a gente vai, né, o município é muito aberto para estar, né, desenvolvendo novas políticas, novos serviços para atender essa pessoa. Então, nós temos todo o suporte da prefeitura, da assistência social, nossa secretária, né, nos dá todo esse suporte, essa abertura, para que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho. Intervalo comercial, Rafael, daqui a pouco a gente volta com o Sérgio, inclusive, também, para a gente falar das matérias do Jornal Debate. Matérias interessantes. Daqui a pouco vou debater com o Sérgio aqui. Deixa eu só agradecer também a entrevista dela, muito boa, e parabéns pelo teu trabalho, Alessandra. Obrigada, Muito Sérgio, bom. muito obrigada. Parabéns em dose tripla, né? Parabéns mesmo, porque muitas vezes eu fico analisando como que esses programas, né, o CREAS, o CRAS, encontra, porque não é todo dia que se encontra uma pessoa com o coração aberto para prestar este tipo de serviço, né? Então, você e toda a equipe da assistência social está de parabéns pelo trabalho. Eu penso que, assim, a escuta é o primordial, né? Então, o momento que a pessoa chega, é a escuta, né? A acolhida dessa pessoa faz toda a diferença no nosso trabalho. E eu vou ter que fazer uma última pergunta. Como que é feito o trabalho psicológico para não se envolver demais, às vezes? Não, as capacitações que a gente tem, né, como você me perguntou, a gente tem essas capacitações e a gente tenta, assim, vamos focar em ajudar aquela pessoa, mas assim, nós não podemos mudar o mundo. Também não. Temos as nossas famílias, Também né? temos as nossas famílias, então a gente tem que fazer o nosso serviço da melhor forma possível para que se a gente fazendo da melhor forma, a gente não vai ter esse problema de se envolver, porque a gente tem que agir com a nossa razão, né? Exato. O que essa família precisa, o que esse indivíduo precisa no momento. Então é assim que nós vamos trabalhar. Temos sentimentos? Muito. Quantos dias choramos? Choramos, com certeza. Não tenha dúvida que a gente não chora. Mas a gente tenta passar a maior segurança possível para essa família, para esse indivíduo, né? Para que ele se sinta acolhido e que ele possa nos passar maiores informações, que a gente possa resolver em parte, não tudo. A gente não vai conseguir o 100%, mas a gente vai estar conseguindo atender a necessidade dessas pessoas. Obrigado pela participação e sucesso, Luciane. Obrigada, Rio.